Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Ar. É um programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, saúde, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. E dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar a nossa irmã Ionara, que fará a leitura de harmonização e, em seguida, a prece inicial. Boa noite a todos e vamos começar com a leitura inicial. Curas. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Jesus. Lucas, capítulo 10, versículo 8. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os, de modo especial, aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Emmanuel. E agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos pedir ao Mestre Jesus que nos ilumine e nos guie em mais esse Evangelho. Também vamos agradecer por mais esta oportunidade de juntos divulgarmos seus ensinamentos cristãos. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Ionara. Então, já harmonizados e com a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículos 21 a 28, cura da filha de uma cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Para que nós possamos compreender o desenrolar dessa história, eu vou trazer o primeiro trecho do livro As Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Ela vai nos explicando o porquê Jesus está indo para esse local. Ela diz assim: era a terra dos povos cananeus. Para os israelitas, eram gente muito afastada de Deus, porque muitos deuses ali eram adorados. Existiam nos templos aos deuses do Olimpo e às divindades de todos os povos. O velho Baal da Mesopotâmia, Atom e Amon do Nilo, Júpiter do Helesponto,
Cibele, Astarteia, Tanite e Europa se fundiam. Os mistérios de Eleusis, vindos de Creta, se misturavam aos de Is. Foi para ali que se dirigiu Jesus naquele momento em que se avizinhava a terceira Páscoa da sua vida. A atmosfera estava carregada de nuvens pesadas. Na Judéia, os inimigos se encontravam à espreita de Jesus para matá-lo. Na Galiléia, os fariseus se mostravam escandalizados com as suas palavras, que lhes desmascaravam a hipocrisia perante o povo. Prudente, porque ainda não chegara a hora do sacrifício, o mestre chama os discípulos e ruma a noroeste, seguindo o curso do Jordão, no sentido das suas nascentes. Era uma jornada de 4 a 5 dias. As terras de Tiro e Sidom eram famosas em todo o Império Romano, como centros de manufatura de lã, púrpura, tapetes raros e artigos de luxo de toda sorte. Jesus e os 12 adentraram Tiro e passaram junto aos templos do paganismo que se erguem no meio dos bosques e no fundo de alamedas de cedro. Colunas de mármore se destacam da verdura. Soldados e camponeses trazem suas oferendas. Mulheres portam nas mãos guirlandas de narcisos e rosas. Os apóstolos olham tudo com espanto. Entreolham-se e cogitam entre si o que Jesus estaria pensando de tudo aquilo. Mas a fisionomia dele está serena, impenetrável. Seus olhos límpidos atravessam os grupos de viandantes. Eu fico aqui imaginando, Irandir, os discípulos horrorizados, porque estavam na terra dos gentios, achavam seus costumes bárbaros. Nós, outros, hoje, não somos diferentes. Discriminamos os evangélicos, os católicos, os espíritas, os ubandistas, os judeus, os de outras religiões, os de outros países, os de outras cores. Mudou pouca coisa, E na época de Jesus. E Jesus continua nos levando a essas terras para que possamos entender os seus exemplos. Então, e diante dessa situação toda, vejamos o que acontece na terra de tantos deuses. Continuando então a leitura do Evangelho. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Vejam que interessante. Ela, a mulher cananeia, reconhece Jesus como Senhor, filho de Davi. E esse título, geralmente, ele era usado por judeus. Isso já demonstrava uma fé notável vindo de uma mulher gentia. A perseverança dela em buscar Jesus, mesmo sendo de uma etnia diferente e em um território não judeu. É notório que estava desesperada por ajuda para curar a sua filha. Isso mostra, que a fama de Jesus já tinha atingido lugares bem distantes de Cafarnaum e Jerusalém, aonde ele normalmente ficava, E também sempre tinha alguém, que avisava que ele estava indo para tal lugar. Essa mulher, com certeza, sabia que Jesus já estava na cidade e foi à sua procura. Ela tinha muita fé que ele era o único que poderia ajudar. Nós conhecemos Jesus. E sabemos que ele é o único que pode nos ajudar em nossos problemas mais agudos. Vamos buscá-lo na certeza de que receberemos a graça merecida. Tendo fé, tudo conseguimos nele. Vejamos a reação de Jesus a esse pedido tão agoniado, dando continuidade à leitura do Evangelho. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Ionara, Jesus estava afirmando que sua vinda ao mundo e seu ministério imediato tinham como alvo principal o povo judeu.
Naquela época, os judeus eram considerados as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque apesar de serem o povo escolhido de Deus, muitos haviam se desviado, perdido a fé ou se afastado dos caminhos divinos. A prioridade era chamá-los ao arrependimento e anunciar-lhes a chegada do reino de Deus, cumprindo as profecias do Antigo Testamento que falavam de um Messias para Israel. Isso não significa que Jesus excluiu ou desprezou outros povos. Pelo contrário, né? Ele estabelece o ponto de partida de sua missão, como veremos a seguir agora. Então, Silvia, os discípulos ainda pedem para Jesus não ouvir a mulher cananeia, deixá-la, pois ela fazia alvoroço. E ela mesmo diante disso não é dissuadida. Ela continuou firme mesmo após essa negativa. Ela tinha muita fé. Então, ainda me reportando ao livro As Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, né, ela nos fala que Jesus jamais perdia a oportunidade de nos ensinar. E que naquele momento não deu a devida atenção, uma atitude assim estranha do mestre, né, parecendo ignorar a aflição materna. Na sua aparente indiferença, esperava que o coração dos companheiros fossem tocados. Esperava que eles intercedessem pela sofredora, mas foi inútil. Uma ação até que compreensiva essa dos discípulos, né? Pois eles, educados dentro dos padrões do judaísmo, não se misturavam de forma alguma aos gentios, a quem consideravam pessoas desprezíveis. E Jesus estava ali para nos ensinar exatamente que todos somos irmãos. Hoje, minha gente, muitos de nós também não nos misturamos àqueles que têm outra religião, outro partido político, outro tipo de situação financeira, cultural e moral. Talvez hoje alguns ficassem horrorizados ao ver Jesus sentado com pessoas que nós consideramos de má vida. Nós precisamos rever os nossos conceitos com urgência e colocá-los no modo evangélico. Precisamos atentar para ver se também não estamos seguindo o mestre e deixando de dar atenção àqueles que vêm pedir auxílio em nome dele. Exatamente, Irandi, vamos rever conceitos, né? E continuando a leitura do Evangelho. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, Silvia, até esse momento, Jesus esperou que alguns dos seus discípulos tivessem compaixão da mulher, mesmo sem lhe dar atenção. A mulher intuitivamente sabia que só ele poderia lhe ajudar, e não desistiu, não é? Chegou até Jesus e disse-me: socorre. Demonstra uma determinação e fé que a maioria dos judeus não tinha. E nós? Há quanto andamos com as nossas dificuldades? Será que estamos com a coragem, determinação e fé que a mulher cananita demonstrou? Estamos rogando a Jesus que nos socorra, tendo a certeza de que Ele é o único que pode nos ajudar e que estamos dispostos, doravante, a obedecê-lo, praticando a lei de Deus? Ou estamos pedindo socorro no momento da dor, mas no íntimo não estamos dispostos a mudar, a fazer o sacrifício de agir de forma diferente, seguindo com fé as determinações de Jesus? Então, Irandi, quando ela diz: Senhor, socorre-me, eu consigo sentir tão forte aqui dentro que é um grito de alguém impotente, desesperado e angustiado, mas, ao mesmo tempo, ela carrega uma esperança, aquela esperança de alguém que reconhece e crê no seu poder. Essa parte aqui eu achei, assim, fantástica, quando ela diz, eu chego a me arrepiar: Senhor, socorre-me. É bem forte, né? E é interessante porque a resposta de Jesus é estranha a esse pedido de socorro.
né, que você se sentiu tão tocada. Mas vejamos o que ele quis dizer, dando sequência na leitura do Evangelho. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, Irandi, a mulher cananeia, ela é humilde. Quando fala adora Jesus, significa que ela tinha muito respeito. Ela precisava da ajuda dele. Ela deixou uma filha doente em casa que precisava muito de ajuda. Imagina quantas coisas ela já não havia feito para curar sua filha. Mas ela sabia de Jesus e colocava toda a sua fé nele. Eu consigo me ver desesperada atrás de ajuda para o meu filho, como essa mulher. Nós pais somos assim, se temos um filho doente. Hoje eu sei como essa mulher a quem recorrer. Nós dispomos dos meios tradicionais, médicos, remédios, mas nunca esqueço de pedir ao Mestre Maior. Não tem aquela frase, oração de mãe arrebenta as portas do céu? E é bem por aí. Eu uso todos os recursos necessários e a prece sempre. A resposta de Jesus pareceu um tanto áspera, mas como a Silvia já disse, ele veio primeiramente salvar aos judeus, só que não deixaria de atender aquele que tivesse muita fé, como nos mostra a mulher. Jesus quis testar a fé dessa mulher e ela não se abala, não se ofende, ela continua ali, esperançosa. Ela acredita que mesmo com uma migalha que ele possa lhe dar, sua filha será curada. Fui pesquisar e o pão dos filhos simboliza as bênçãos e o ministério, destinado ao povo judeu, o povo da aliança. Cachorrinhos era um termo usado para representar os gentios. Pois é, Ionara, que importante essa pesquisa, pois é uma frase que soa muito estranha, não é? Eu vou detalhar a sua explicação para que todos tenhamos a compreensão mais profunda do porquê Jesus disse essa frase. Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Lembrando que ele ensina o tempo todo. E estava dando uma lição aos seus discípulos. Haja visto que a terra dos cananeus para os israelitas era gente muito afastada de Deus. E os judeus desprezavam os gentios. Pão dos filhos, como você disse, refere-se ao povo judeu, que, segundo a crença judaica, foi escolhida por Deus. Cachorrinhos, você também disse, refere-se aos gentios, aqueles que não eram judeus. Não é bom. Jesus estava a dizer que não era correto dar a primazia à cura de gentios quando os judeus ainda não haviam sido totalmente atendidos com os milagres e os seus ensinamentos. O contexto dessa história, né, dessa situação, dessa frase, a mulher Ciro-Fenícia, ao insistir na cura da sua filha, reconheceu que, embora os judeus fossem a prioridade de Jesus, os gentios, como os cachorrinhos, né, também tinham direito a migalhas das bênçãos de Deus. Então, a lição que ficou é a expressão destaca a importância de atender às necessidades mais imediatas e prioritárias, mas também de reconhecer a dignidade e o valor de todos, mesmo daqueles que não são tão próximos. Então, ele estava buscando, ele ia atender a os judeus, mas o valor daquela mulher era algo encantado, né? No contexto religioso, né, no contexto bíblico, a expressão reflete a ideia de que a mensagem de Jesus e a graça de Deus foram inicialmente dirigidas ao povo judeu, porque era o povo escolhido, mas que Jesus, no fim, abriu a porta para todos, sem distinção, que eles pudessem receber a salvação. Agora entendemos o que quis dizer Jesus, Irandi. E vamos seguir com a leitura do Evangelho. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé.
Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aí, Silvia, Jesus reconhece a fé dessa mulher. Ela deixa sua casa para ir ao encontro dele. Ela deixa sua filha na certeza de que seria atendida. E sua fé é grande o suficiente para que Jesus cure sua filha. Exato, Ionara. Imagine o turbilhão de emoções que tomou conta da mulher cananeia ao ouvir as palavras de Jesus. Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como tu queres. Essas palavras já eram a garantia de que sua filha seria curada. Olha que maravilha. A alegria deve ter sido imensa. Um alívio inundou seu ser após tanta angústia. Era a resposta às suas súplicas insistentes, à sua humildade e, acima de tudo, à sua fé inabalável. A gratidão também deve ter sido um sentimento profundo e transbordante. Gratidão a Jesus. Gratidão por não ter desistido. E essa gratidão seria sua companheira pelo caminho de volta para casa. Uma ansiedade diferente dessa vez. Não como angústia, mas com expectativa de encontrar a sua filha, livre do tormento que a consumia. E ao chegar em casa, eu imagino a cena. Sua filha em paz, serena, e um abraço que fala mais que qualquer palavra e a confirmação do milagre divino. Eu imagino essa cena assim maravilhosa, né? E eu vou encerrar o Evangelho da noite deixando uma reflexão para todos nós. Em algum momento da nossa vida, nos encontramos em situações de aflição. Ela nos lembra que, com um coração humilde e uma fé inabalável, podemos clamar a Deus com a certeza de que Ele nos ouve e pode nos socorrer. É com você, Irandim. É uma bela passagem da vida de Jesus, que devemos refletir de como estamos indo a Ele. Como é a nossa persistência, como é a nossa demonstração de fé. E vamos com muita vontade pedir a Ele que nos auxilie, pedir a Ele que nos socorra. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho e creio que ele foi muito esclarecedor. Eu vou pedir à nossa irmã Silvia que faça a prece final e a fluidificação das águas. E nesse momento vamos agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso amigo, por estar presente nos nossos lares. E pedimos a sua bênção, Senhor, e lhe pedimos a ajuda para que nós possamos encontrar essa fé, que nós possamos acreditar mais, que nós possamos não desistir. E nós temos a sua mão estendida para nós. Pedimos agora aos nossos amigos espirituais que fluidifique as nossas águas e que nós possamos estar contigo, Senhor, o tanto quanto está conosco. Obrigada pelo Evangelho da noite. Que assim seja. Obrigado, Silvia. E agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar à sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de amor. Jesus nos abençoe e até a próxima segunda-feira, às 18 horas.